Olá, mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais, Sensei Marcelo Silva na área, muita boa noite. Nessa noite fria de quarta-feira, dia da independência do nosso país, do grande Brasil. Amandinha, seja bem-vinda. André, hoje temos mais uma live sensacional, aliás, essa semana recheada de lives. Aqui tivemos na segunda-feira a doutora Marli Muccelli com o tema sobre o feminismo, a filosofia humanística, e hoje teremos aqui mais uma vez a presença do mestre Flávio Bering. Vou chamar ele já aqui. Vamos lá, o mestre sempre dando as graças pra gente. Ele já vai aparecer já já. E o Hugo Sensei tá com a gente. Ô, Hugo Sensei, como vai? O Sensei já deve estar chegando, o mestre já deve estar chegando. Martins. Serginho Cardassi, como vai, Sensei? Saudades. Já enviei o convite para o senhor, mestre. Deve estar chegando aí. Opa! Boa noite, mestre. Salve, salve. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora, mestre, tudo ótimo. E o Mas senhor? eu tô ótimo. Eu preciso aprender com você como é que faz essa iluminação aí. Porque a minha iluminação só aqui na careca aí. Mas na verdade a iluminação é do teto do meu apartamento aqui, da sala, que é bem forte. Ah, bom, eu tenho que botar então um negócio mais forte aqui, porque Ou senão eu não posso botar duas- nada de frente. Se eu colocar alguma coisa de frente, como está aqui, ó, o computador está do lado, aí fica todo o Sim. reflexo. Eu vou até desligar o computador. Fica todo o Mas eu tô reflexo aqui nos óculos. nos óculos. Isso é horrível. Mas eu estou vendo super bem o senhor, eu estou ouvindo perfeitamente. Primeiramente, dando as boas-vindas para o pessoal que está chegando, o mestre Genival está aqui, Ana Terra, um monte de gente, meus seguidores, meus alunos de Aikido, os amigos do Jiu-Jitsu, os seguidores do mestre, os alunos do mestre. Hoje temos aqui com uma temática muito bacana, e eu convidei novamente o mestre, porque na semana passada o mestre fez uma live com um grande professor de Aikido, que eu conheci no meu início do Aikido, aliás, contar até um pouquinho dessa história, rapidinha, porque o sensei Ricardo Leite é um sensei de referência aqui no Brasil. Ele treinou com o meu mestre de Aikido, Masana Ueno, sensei também. E o meu primeiro seminário internacional que eu participei aqui no Brasil, mestre, o meu primeiro treino, minha primeira técnica a ser realizada foi um seminário de um sensei da Ikikai chamado Yoshimitsu Yamada, que veio para o Brasil, lá no ginásio, no tatame do antigo clube atlético, do clube Tietê. E teve esse seminário com esse mestre, e a primeira técnica eu treinei, tive a honra de treinar com o sensei Ricardo Leite, né? E eu achei ele numa técnica, ele já era faixa preta, naquela época era faixa amarela ainda, quinto kyu. Então eu lembrei dessa história. E por que eu estou falando disso? Porque nessa live com o sensei Ricardo Leite, o senhor falou de vários assuntos, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi uma frase que o senhor disse sobre a descaracterização do jiu-jitsu. E aí quando eu ouvi, eu falei, eu vou chamar o mestre para a gente aprofundar esse assunto, porque não é só no jiu-jitsu, é em todas as artes marciais. E eu não poderia chamar personalidade melhor para falar dessa descaracterização, porque o senhor tem uma história aí de 70 anos, né, mestre? De prática. Então, o senhor deve ter visto muita coisa aí, e esse processo de descaracterização ao longo dessas décadas, não é mesmo? Exatamente. São 75, na verdade. 70. Agora, de prática, né? Mas o fato é que não só tendo acompanhado toda a trajetória do jiu-jitsu desde a década de 40, no século passado, né? Quer dizer, eu sou antigo pra caramba, né? Então, aí você... E desde o jiu-jitsu, mas a minha vivência também na minha trajetória ao redor do mundo. Então, isso aí, sabe, isso me chamou muita atenção,
sempre me chamam muita atenção. E como eu tenho o cuidado de manter acesa uma chama, que é justamente a característica principal da arte que eu pratico, então, quando eu vejo toda essa descaracterização, quer dizer, sabe, uma deformação, não só do seu ponto de vista da arte em si, mas do seu ponto de vista da utilização da arte, né? E da forma como as pessoas praticam a arte. Então, isso tudo me chamou a atenção e me chama a atenção permanentemente. E depois, com o advento da internet, isso, então, assumiu uma proporção gigantesca. Então, isso está trazendo, na atualidade, não só descaracterizando, mas deformando, porque cada um apresenta de uma forma, sem vincular esta forma à essência do movimento, isto é, a base, o maior conteúdo, que é aquele que poderá transformar qualquer pessoa em praticante. Então, por isso é que eu acho que descaracteriza, né? Quando, na verdade, você diz o seguinte: se você entrar direto na prática de movimentos mais sofisticados, muito poucas pessoas poderão praticar, porque nem todos terão aptidão, competência, sabe, condições físicas, até de percepção mesmo. Então, isso tudo descaracteriza muito e vai transformando e vai transformando. Infelizmente, não é para melhor, né? Eu estou falando sob o ponto de vista da preservação da essência da arte. Mestre, eu vou fazer uma pequena introdução, aproveitando essa pequena ensejo que o senhor deu, e aí nós vamos aprofundando, tá bom? Porque é o praxe aqui nosso das lives. Claro. Então eu vou fazer a primeira introdução e depois o senhor disserta, ok? Com certeza. Vamos lá. A temática de hoje, a descaracterização das artes marciais. Sabemos que o sufixo do, ou mesmo a expressão que denota caminho, confere às artes marciais tradicionais a orientação não só da defesa pessoal enquanto técnica, mas, acima de tudo, a conduta perante as emoções que nos tomam de assalto. E, por fim, determinam um rumo em direção às estruturas e convenções advindas da sua filosofia. Não é à toa que, quando se trata do assunto relacionado às artes marciais, das artes belicosas, nós nos encantamos com os ritos, a mitologia e a expressividade estética, todos estes que formam um corpo galgado na ideia e no pensamento oriental e ocidental. Taoísmo, budismo, shintoísmo, confucionismo e a filosofia grega obedecem um rigor na forma de pensar e de expressar aquilo que é próprio da humanidade e que foram ciências que se incorporaram à natureza marcial dos povos. E hoje, por onde anda a filosofia que compunham ao longo do trajeto rumo à condição fundamental de tornar o indivíduo um mestre? O que vemos em todas as artes marciais é claramente um produto de venda, onde o marketing sustentado pelas redes sociais empoderam de absurdas filosofias de consumo. Atualmente, se vende tudo, até as almas das práticas tradicionais que prometem tirar você da depressão, da pobreza e se juntar às milícias do politicamente correto. A corrupção das artes marciais se tornou regra dos influencers e dos coachings e dos orientadores espirituais que juram tirar você da guerra inevitável do autoconhecimento. Para falar dessa descaracterização, eu chamo aqui o grande mestre Flávio Bering. Muito obrigado, muito obrigado. Essa introdução é maravilhosa, porque traduz exatamente aquilo que eu tenho tanto enfatizado. Peraí, Marcelo, deixa eu ajeitar esse negócio aqui, porque está entortando e daqui a pouco cai. Não tem problema, mestre. Cai, a gente bota para cima. Pois é, ainda bem que eu sei absorver queda, né? Então, nessa altura da vida, tomar um tombo aqui. Mas, enfim,
Essa colocação que você levantou e que você fez foi bastante interessante, porque o que caracteriza essencialmente a arte marcial? Na sua essência, né? É exatamente a forma, o conceito e a filosofia. Quer dizer, todos esses três em conjunto fazem com que a arte seja entendida como marcial e não como simples, como se diria, de simples forma lúdica, né? De prazer como se pratica hoje em dia, quer dizer, as lutas todas, quer dizer, as artes todas que se transformaram em competição, elas se descaracterizaram um pouco, elas tomaram um rumo, a competição é excelente, não há nada que se discutir disso. Mas o fato é que, como tudo ficou canalizado para a competição, então a competição ela obedece um fundamento que são as regras. Quer dizer, você obedecendo às regras, estando com as regras bem apuradas, você consegue ganhar mesmo com pobreza de recursos. Sabe? Então, isso é uma coisa. No outro dia, um aluno meu me chamou lá dos Estados Unidos e levantou isso exatamente. Nós precisamos começar a mudar um pouco o treinamento dos nossos atletas para que eles entendam melhor a forma de utilizar a regra. Eu digo, então você acaba de ganhar um posto. Você agora é responsável por isso, porque eu não serei. Eu não tenho, sabe, dentro de mim, nenhum prazer em descaracterizar ainda mais aquilo que precisa Genial. ser. Tá? Então, você acaba de ganhar um posto, então você agora é o supervisor e a pessoa que vai conduzir os treinamentos com vistas à competição. Sabe? Que é exatamente dentro do princípio que você levantou. Quais são as regras, o que é bom fazer na regra, para que você possa... Meu caro, imagine o seguinte, qualquer arte marcial tem por essência o quê? A busca de um final, qualquer que ele seja. Quer dizer, então é o que nós chamamos na técnica de finalização. Ora, se você não finaliza, então você, de um dado momento, obedece somente a regras. Ora, se você, com um simples movimento, você pode ganhar uma pontuação, consequentemente, você pode ganhar uma medalha de ouro, o que fica descaracterizado nesse ponto aí? É a falta de consistência dessa medalha. Ela já, naturalmente, ela já é efêmera, porque no dia seguinte você tem que treinar mais para ser melhor. Já começa a enferrujar. E já começa Exatamente. a enferrujar, medalha. Já começa a enferrujar, né? Exatamente. Então, poxa, então, a pessoa que está focada exclusivamente nisso, eu não condeno, eu simplesmente acho que deve ser isso conduzido por uma pessoa que tem essa disposição, essa percepção, essa visão, ok? Porque isso é uma fase da vida de qualquer um. Quer dizer, se você quer ser competidor, você tem uma fase na sua vida que você vai competir. Quer dizer, ela pode prolongar-se à medida em que você tenha saúde e que você vai evoluindo no sentido da competição. Agora, essa pessoa, ela pode chegar até a graduação de faixa preta, mas ela não pode ser considerada capaz de transmitir conhecimentos, porque ela está focada no seu desenvolvimento pessoal, com as suas características pessoais, sabe? Então, esses aspectos é que têm que ser levados à conta. É que você dá uma aula coletiva de um grupo de pessoas e você uniformizar a técnica para que seja aplicada por todos, não vai conseguir. Quer dizer, é porque ela transforma-se principalmente no que tange a área da autodefesa. Por quê? Porque ela tem que ser aquilo que você é capaz de realizar, sob vários aspectos, né? O seu corpo atende aquilo, de que maneira ele atende? Sabe? A sua condição motora atende isso, a sua percepção, o seu timing, são fatores e valores que têm que ser levados em conta. Então, quando a gente fala em descaracterização, quando eu falo, eu enfatizo muito esses aspectos. Então, na medida em que nós tenhamos a convicção, como eu tenho a minha convicção, eu permanecerei nesse trilho até o último momento. E esse ponto me permita fazer uma colocação, uma pequena colocação, mostra
com uma atitude dessa, Messi, com eu sigo essa trilha, né? Eu sigo esse caminho, mostra uma lisura, né? Mostra uma total confiança no método, mostra num total vínculo aos seus antepassados, né? Que é os mestres que te ensinaram, né? E aproveitando esse ensejo, eu vi uma colocação espetacular do mestre do senhor, que foi o João Alberto Barreto, João Alberto não é? Barreto, Que também foi uma entrevista junto com o sensei Ricardo Leite, Ricardo. Que ele disse o seguinte, uma frase genial, que o senhor já falou algumas vezes de outra maneira, mas ele falou genialmente, ele falou assim, em um certo momento perguntaram para ele, mas poxa, mas então do que se tratava a defesa pessoal da Gracie? Ele falou assim, se tratava da defesa pessoal para se defender do leigo. Exato. Eu achei disso de uma sabedoria e de uma clareza, porque é justamente isso, né? Eu não preciso encher linguiça ou modificar nada, porque o método executado, o método escolhido, desenvolvido pelo o Carlos, principalmente pelo mestre Hélio Gracie, que o senhor conheceu, era de total perfeição, era um método, né? Exatamente para aquilo que se tinha como objetivo de ser uma defesa pessoal, onde o mais fraco se defende do mais forte, que é leigo também. Né? Eu gostaria até que o senhor ampliasse um pouco essa colocação do mestre João Alberto, que o senhor já tinha falado em várias outras lives da gente aqui. Por favor, amplie um pouco mais, que eu achei genial isso. O João Alberto é um filósofo, é um gênio, é uma pessoa extremamente competente, um estudioso. Quer dizer, há muitos anos atrás, o João Alberto estudando para ser advogado, né? Ele acordava de madrugada e estudava à noite. No dia seguinte estava lá dando aula, aquilo tudo. Eu achava incrível. Eu digo, João, como é que você consegue? Como é que você aguenta isso? Eu disse, não, é treinamento. Com certeza. Então, ele tem o vício da leitura permanente, sabe? E do pensamento permanente. Quer dizer, ele é um pensador hoje em dia. Quer dizer, você não pode exigir dele qualquer aplicação prática de qualquer coisa, porque o corpo não responde mais da mesma maneira. Óbvio. Então, o que se espera dele é exatamente essa cabeça fantástica e ele trazer esses conceitos à tona para debate. Quer dizer, o João Alberto tem umas características que é um negócio fantástico. Ele adora provocar todo mundo para criar debate, para criar o diálogo. E quanto mais ele estimula esse diálogo, ele provoca profundamente, com a inteligência que ele tem, a sensibilidade e a cultura que ele tem, ele faz provocações incríveis e é delicioso, porque você vai passar horas e horas debatendo com ele. Então, essa questão que ele levantou, a questão do leigo, imagine o seguinte, a arte marcial, as artes marciais em geral. Então, vamos dizer o jiu-jitsu, por exemplo. O jiu-jitsu chegou ao Brasil no início do século XX, trazido por japoneses. Tá? Não vamos entrar em mérito de quem foi, quantos foram, não sei. É uma história simplificada. Então chega uma pessoa em particular, que foi o Mitsuo Maeda, e que instalou-se no norte do Brasil, e lá o Carlos teve aula com ele, Carlos Gracie teve aula com ele. Então, imagina o que ele trouxe. Ele trouxe uma filosofia, um conceito de arte muito diferente daquele que nós enxergamos na atualidade. Assim foram as demais artes marciais. Então, e o que prevalecia nessa época? O que aconteceu com ele quando ele saiu do Japão? Ele saiu pelo mundo fazendo desafios. Desafio é o seguinte, olha, o que eu faço supera qualquer outro tipo de combate. Quer dizer, então, a verdade era a seguinte, como ele fazia algo que era desconhecido, então todas as pessoas, por mais fortes que fossem, eram leigas para interpretar aquilo que ele trazia. Perfeitamente. Quando aquilo se transforma, quando o Carlos transforma aquilo num programa, depois o Hélio implantou isso na Academia Gracie na década de 50. O que era isso? Era um programa de conhecimento técnico na área da autodefesa, voltado para quê? Você conhecendo um pouco de cada uma coisa dessa, você estará apto a enfrentar, no caso, como ele sempre diz, uma pessoa até mais forte do que você. Agora, vamos então interpretar isso de uma outra forma.
Com o passar do tempo, assim aconteceu inclusive no famoso Vale Tudo da década de 50, 60 e tal, e que depois, na década de 90, instalou-se o MMA, mas no princípio esse MMA ainda era Vale Tudo, quando ele foi iniciado nos Estados Unidos, Vale Tudo. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o Royce Gracie, que era um menino jovem e magro, perante aqueles monstros, e ele os derrotou várias vezes, até que essas pessoas deixaram de ser leigas e passaram a ter um entendimento da capacidade que uma praticante como o Royce tinha para enfrentá-los. Então a coisa começou, foi afunilando e foi criando dificuldades. Então o ponto crucial é esse aí. Quando você ensina técnicas de autodefesa para uma pessoa, na atualidade, já não se pode mais considerar esse aspecto de que a pessoa é leiga. Quer dizer, porque ela é só abrir a internet, sabe? É só ver filmes na televisão e tudo mais. Você tem aos montes. Quer dizer, você vê hoje o Steven Seagal está todo dia aí na internet, todo dia. Eu vejo coisas dele. Sabe, estava ele quando ele estava no cinema e tudo mais. Então o que acontece é o seguinte, já não é mais mistério. Você sabe que num dado momento, se você fizer um determinado gesto, um determinado movimento contra ele, ele fará o seu movimento, então você já não fará aquele movimento daquela maneira. Então, já perdeu esse aspecto de você ser leigo e não conhecer absolutamente nada. E tem um detalhe importante, né, mestre? Perdeu aquela coisa do mistério, porque antigamente as artes marciais era aquele papo do mestre com discípulo em um ambiente hermético, né? Onde não se podia contar o segredo da arte, né? O jiu-jitsu foi muito disso, que o jiu-jitsu tinha uma estratégia, né? Tinha todo um conceito que, né, se manteve por muito tempo, né? Meio que, eu até gostaria que o senhor colocasse isso também, se puder. Era uma coisa meio restrita, né? Era um público muito seleto, né? Não era para todo mundo, não é isso mesmo naquela época antiga, né? Exatamente isso, quer dizer. Era uma joia, né? Era uma joia, com certeza. Quer dizer, você vê, por exemplo, nós, vou dar como exemplo a mim mesmo, porque quando eu cheguei, fui apresentado ao João Alberto, eu já tinha praticado com o Hélio na casa dele, mas, sabe, era uma coisa insuficiente, quer dizer, aquilo eu não podia considerar que eu tivesse capacidade de enfrentar qualquer coisa, porque, sabe, eu tinha problemas de saúde, asma, aquele negócio todo. Quando apresentado ao João Alberto, eu olhei naquele menino, que era 2 anos e meio mais velho do que eu vi um espelho, quer dizer, esse camarada é um instrutor aí, que ele que vai me orientar. Aí eu fiquei impressionado, digo, poxa, eu quero ser ele, eu quero ser como ele. Bom, então, isso e foi a recomendação que o Hélio Gracie fez a ele. Prepare esse menino para ser um lutador e para ser um professor. Ora, então, ele me tratou durante muito tempo, até que eu vinha um dia a substituí-lo na academia, porque o meu trabalho era muito semelhante, muito próximo do dele. Quer dizer, eu o imitava em tudo, até na maneira de falar, na maneira de conduzir as aulas e tudo mais. Agora, os alunos eram efetivamente pessoas da classe média alta e que frequentavam a academia em busca do conhecimento de uma arte absolutamente nova e que trazia no seu bojo essa condição de você aprender a se defender contra qualquer tipo de agressor. Portanto, que naquela época havia defesa contra armas de fogo, defesa contra a faca. Quer dizer, que hoje em dia não é nem recomendável você fazer, porque você vai morrer. Sabe? Exatamente. O comportamento do agressor hoje é diferente daquela época. Completamente. Era muito mais. Enfim, porque existia o elemento surpresa. Quer dizer, se você vê hoje em dia uma pessoa, e na internet aparece isso várias vezes, ele bota a mão na frente e a arma está distante, não mais uma arma contra o peito e mãos ao alto, que era um negócio característico da década de 40, 50. Então, então isso tudo faz com que há uma mudança no comportamento das pessoas, a consciência do que pode vir na medida em que ele toma aquela atitude. Qual é o elemento surpresa da atualidade? É o sujeito estar armado também.
Infelizmente, eu já Aliás, sofri. tivemos um exemplo, né, recentemente, né, do lutador de jiu-jitsu, o Exatamente, Leandro Lô, exatamente, né, trágico, né, exatamente, campeão 8 vezes do mundo, quer dizer, não adiantou praticamente absolutamente nada, é, né, numa situação daquela, né, infelizmente. exatamente. Infelizmente. Isso vem acontecendo. Eu já vi uma notícia aí que também um outro lutador também foi morto por facada. Quer dizer, então, o fato é o seguinte, hoje em dia, a questão da autodefesa, ela deve ser preventiva muito mais do que de gestos e movimentos. O gesto e movimento é consequência, mas é justamente o comportamento e as suas atitudes e a leitura ambiental para que você possa saber onde você está, o que está acontecendo e o que pode ser feito. E se você puder dar um passo atrás e sair correndo, é melhor do que você enfrentar. Mas, sabe, mas existe ainda um resquício enorme daquela história do valente, né? Ah, Perfeitamente. como é que eu vou? Como é que eu vou? E aí, meu caro, eu sou campeão, vou enfrentar. Não é conveniente enfrentar. Quer dizer, e depois é o seguinte, quando você enfrenta, você tem que dar cabo àquilo que você iniciou. Então, o que quer dizer isso? Se você imobilizou a pessoa, você tem que concluir, não é matando, tá? Você tem que concluir. Essa Segura o conclusão bicho pode e ser chama a polícia. uma Segura o polícia, cara e chama a polícia. exatamente. Óbvio, Ou, só chama, acabou. exatamente. Quer dizer, só não cometa excesso, porque aí você pode pagar um preço por isso. A lei Exatamente. hoje é mais rigorosa do que era no passado, nesse ponto, porque não se sabia, todo mundo era leigo. Tá? Perfeito, Então, mestre. até os Perfeito. juristas eram leigos desse assunto. Hoje em dia, Perfeito. você tem juiz que é faixa preta de jiu-jitsu e de outras artes marciais também. Sim, sim. Então, ele sabe o que tem ali. Então, a questão de ser leigo na atualidade é outro aspecto. Agora, sob o ponto de vista da visão da arte marcial e nesse ponto da autodefesa, a linha de pensamento é exatamente essa. Quer dizer, quando foi criado era para ser algo que você conhecia e que ninguém mais conhecia. E ninguém mais tinha qualquer ideia. Então você surpreendia. Agora, hoje em dia, quer dizer, como é que é essa surpresa? Porque até a abordagem já é diferente. Né? Então, é muito diferente. No passado, eu tive confrontos de rua, porque eu era um garoto, sabe, as coisas aconteciam e estava em confronto de rua. Então, e nunca me dei mal, nunca tive problema. Por quê? Porque eu dominava uma coisa que as pessoas, aliás, até tinha uma coisa curiosa. Naquela época se dizia, tinha uma frase que se usava muito. Olha, da próxima vez eu quebro, da próxima vez eu faço. Mas que próxima vez? Não vai ter, né? Hoje não tem próxima vez. É. Ou faz ou não faz, ou então vai Hum. embora. Sabe? Porque senão você vai sofrer consequências. Foi o que aconteceu com esse menino que morreu. Sabe? Por quê? Porque foi enfrentar e ficou ali. Então, você nunca pode, sabe? Você nunca sabe exatamente o que vem do outro lado. E aí, a surpresa inverteu a posição. Quer dizer, enquanto você surpreende alguém, porque você é capaz de dominá-lo, se você domina e não termina aquele domínio, Uhum, uhum. Não você será finaliza, surpreendido, não né? finaliza, Se não exatamente. finaliza. Aí olha que bonito que o senhor está falando, porque daí faz todo o sentido, né? Volta para o aspecto que o senhor acabou de descrever, de abrir, né? De esgarçar, que é a questão da competição. A mentalidade da pontuação. Eu estou fazendo uma metáfora aqui, na verdade, né? Então a Uhum. pessoa vai, vamos criar uma fantasia aqui. A pessoa que é praticante de uma arte marcial, que é um competidor, né? Não estou dizendo que a pessoa não tem a capacidade de finalizar, mas existe até uma ingenuidade do Exato. ponto de vista do pensamento, ou seja, uma ingenuidade do ponto de vista filosófico das artes marciais, que é o começo, o meio e o fim da técnica. Não é isso, né, que o senhor está Exatamente. falando? Exatamente. E sempre, na parte da autodefesa, existe uma máxima que tem que ser levada em conta quando se pratica, que é o seguinte: começou, termina. Ponto. Isso quer dizer exatamente isso. Finalizou, finalizou mesmo. Sabe? Então, agora, aí a pessoa diz assim, mas isso aí é brutal. Mas será brutal de qualquer maneira, porque já iniciou o processo. Então, será brutal, será contra ou a favor.
Quer dizer, obviamente, você prefere que seja a seu favor do que contra você. Então, agora, como a lei exige uma série de comportamentos, uma série de questões comportamentais, principalmente do professor e do faixa preta, quer dizer, se você não tiver uma atitude correta e um domínio correto, você pode entrar num processo aí que vai reverter negativamente contra você, quer dizer, isso vai pegar nas suas costas. Então, imagine, tudo isso faz parte hoje de um contexto. Então, quando o João Alberto se referiu a ser leigo, na época era assim. Então, você tinha pessoas de classe média alta que não teria nem, em condições normais, qualquer capacidade de confronto, porque não está preparado para aquilo, a vida era completamente diferente. Tá? Então, essa pessoa, ali, ela adquiria a consciência de que havia, no bojo daquele aprendizado, um conteúdo extraordinário que era o seguinte: confiança, quer dizer, equilíbrio, eram fatores essenciais. E esses fatores é que prevaleciam. Então a pessoa saía dali não com a disposição de brigar, mas com a disposição de que eu não preciso brigar e, se precisar, eu estou preparado. Perfeito, perfeito. Ou seja, já tinha intrínseco naquele processo educacional, né? Porque eu sempre penso que a arte marcial, aliás, não é frase minha, é frase de um grande pedagogo chamado Peter Payne, que é um pesquisador das artes marciais, tem vários livros dele, que ele diz que a arte marcial é um sistema completo de ensino e aprendizagem, né? Então, ou seja, o que o senhor está falando já estava intrínseco nesse processo de aprendizado, essa percepção, né? Logicamente dentro de um contexto da época, que cabe muito bem para a época de hoje, porém com uma outra roupagem, né, mestre? Exatamente, exatamente. Veja bem, vamos entrar agora um pouco mais a fundo nessa questão do treinamento. O que é treinamento? O treinamento é você ter uma constância no exercício do aprendizado e da prática. Então, esse é o treinamento. Primeiro, você aprende e, segundo, você pratica. Na medida em que você pratica, com que intensidade e frequência você precisa praticar para que você possa estar preparado para adversidades. Então, veja bem, você vai somando tudo isso, então você chega à conclusão, num dado momento, em que a pessoa, para estar habilitada, capacitada a enfrentar um problema qualquer, no cotidiano, na rua, numa condução, onde seja, ela precisa estar muito e profundamente treinada. Ela tem que treinar o corpo, as reações, as atitudes, a mente, o psicológico. Todos esses fatores têm que fazer parte do treinamento. Então, quantas vezes você terá que treinar, com que frequência, para que você esteja habilitado. Então é curioso, porque outro dia teve um aluno meu lá nos Estados Unidos fazendo uma demonstração de uma técnica, e depois eu chamei a atenção, disse, olha, essa técnica não cabe, não deve ser apresentada, porque ela só é válida para pessoas muito fortes. Ele disse, não, mas exatamente eu estava querendo mostrar, essa foi a justificativa dele, eu queria provar que uma pessoa como eu, hoje com 50 e tantos anos, é capaz de fazer, mesmo com as pessoas muito mais fortes e muito mais pesadas do que eu. Digo, sim, mas há quantos anos você treina no jiu-jitsu? Dos seus 50 e tantos, eu acho que deve ser em torno de quase dos 50. Então, esse seu treinamento ao longo da vida, a constância, a frequência com que você vem treinando na vida, isso para você, você faz com facilidade. Por quê? Porque você está preparado para isso, o seu corpo está preparado, a sua experiência, a sua vivência, a frequência do treinamento que você teve. Agora, quando você passa essa ideia para um aluno, ele vai achar que é capaz, e ele não será capaz porque não está, sabe? Ele não tem as condições que você tem de conhecimento de lastro, né? O lastro principalmente. Então, a questão do treinamento, ele é muito rigoroso. Então, quando você dá uma aula de autodefesa, veja bem, na década de 50, a aula de autodefesa era particular. O aluno entrava na sala com o professor e treinava meia hora por dia. Tá? O que é o ideal, né? O que é o ideal. O que é o ideal, né? Para esse tipo de... E veja bem, e num ambiente em que ele se defrontaria, na eventualidade de precisar,
contra leigos. Pronto. Então, vamos trazer isso para a atualidade. Não há mais leigo. Tá? Então, dentro dessa linha, quanto mais você precisa treinar, com que frequência, com que assiduidade, para que você possa estar habilitado a responder. Existem dois fatores primordiais na autodefesa. O primeiro fator é o timing e o segundo fator é precisão. Ora, imagine somar esses dois fatores, quanto tempo é necessário para que você adquira o timing certo? Sabe? Se uma pessoa levanta a mão, você levanta a mão. Se a pessoa avança para você, você avança para ela. O que é contrário às reações naturais de um ser humano. Se alguém vem na sua direção com mais vigor, você dá um passo atrás. Afasta, que é natural. Então, é a mesma coisa do jogador de futebol. Quer dizer, você, para treinar, dar cabeçada, você precisa treinar. Porque senão, quer dizer, a bola vem na sua direção e você ir de encontro à bola. Você reduz a potência daquela bola, de maneira que você responde com uma potência, às vezes até superior à que ela chegou a você. Na autodefesa é a mesma coisa. Então, essa questão precisa ser muito bem sempre analisada, e para que as pessoas, inclusive, que estão aqui presentes conosco, tenham consciência disso. Quer dizer, não é você entrar numa escola e dizer assim, eu vou treinar 2 vezes por semana e agora eu estou preparado. Não está e não estará. Ponto. Então, o que vai contribuir para você frequentar aquela escola 2 vezes por semana? Vai contribuir, sim. Você vai adquirir alguns conhecimentos, principalmente o primordial de todos é o seguinte, aprender a ter equilíbrio. Equilíbrio físico, mental, psicológico, comportamental e espiritual. Isso é um exercício que a arte marcial deve trazer de contribuição para cada indivíduo. Quer dizer, então a primeira coisa que é o seguinte, se alguém lhe esbarrar, você vai ficar em pé? Como você vai ficar em pé? Se ela esbarrar em você, você pode cair. Se você cair, imagine que prejuízo isso representa. Então vamos treinar o equilíbrio, manter-se em pé. Então muita gente chega na academia, no caso do jiu-jitsu especialmente, na academia, eu quero aprender a fazer guarda. Mas para quê, meu filho? Você quer fazer guarda? Asfalto, né? Exatamente, no asfalto não dá. Então vamos pensar o seguinte, você quer treinar a guarda, então você vai treinar o segmento esportivo. Aí você vai brincar e tal, aí divirta-se. Agora, a última coisa numa autodefesa é cair no chão, a última. Cair no chão, exatamente. Então várias pessoas às vezes chegam para mim e dizem, mas se eu estiver no solo, eu digo, o que você está fazendo no solo? Primeira coisa, nós estamos falando de autodefesa. De esporte você pode estar fazendo da maneira que você achar melhor, porque aí vai depender, inclusive, da sua habilidade, do seu treinamento, uma série de fatores e da regra que você tem debaixo do braço e que você sabe conduzi-la. Então, o primeiro aspecto é sempre o equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Quer dizer, equilíbrio esse que, na medida em que você vai exercitando, você vai passando para a pessoa uma ideia de que ele fisicamente é capaz de equilibrar-se se ele tiver um tropeção, se ele tiver um empurrão, se ele, por alguma razão, qualquer movimento, sabe? Como é que você se equilibra? Eu me lembro, por exemplo, andando de trem, né? E o trem na velocidade incrível, ele dá aquela chacoalhada, e aqueles camaradas que estão acostumados vão ali, caminham ali dentro, com a maior tranquilidade, um avião chacoalhando, né? Então, o que acontece? Você às vezes olha para o comissário de bordo, caminhando ali, e você, para se caminhar, você vai segurar em todos os assentos, porque você não consegue. Então, pega uma turbulência, você não consegue. Então, é isso aí, quer dizer, essa pessoa adquiriu aquele conhecimento de equilíbrio para aquela situação, assim como você anda de barco durante 3 ou 4 horas. Quando você pisa no cais, você fica balançando. Você fica balançando. Exatamente. Mareado ainda. Exatamente. Então, esses aspectos são fatos que levam você a ter uma visão de equilíbrio, sabe? Que é a essência. Depois você vai evoluir e vai buscar outras coisas. Quer dizer, como é que você vai fazer uma projeção, quer dizer, uma queda, né, de uma pessoa se você não tem equilíbrio? Então, provavelmente você cairá. Então, o primeiro lugar é aprender o equilíbrio. Então, esse é o fundamento de tudo. E aí, esse é genérico. Todos poderão fazer o mesmo trabalho. Agora, particularizando, na medida em que você recebe uma pessoa que vem na sua direção
e você caminha na direção da pessoa, que tipo de atitude e comportamento do seu corpo, principalmente dos braços e das mãos, você deve utilizar de maneira que você possa passar para aquela pessoa a imagem de pessoa segura, equilibrada. Sabe? Então, existem gestos que são apropriados. Sabe? O gesto com as mãos, como quem vai empurrar, ela transmite o quê? Uma rejeição. Perfeito. E se a pessoa vem aí a linguagem corporal, né, mestre? Corporal. A linguagem corporal, né? Mas a rejeição nem sempre ela é conveniente. Porque você não sabe que aquela pessoa que está vindo ao seu encontro, que tipo de insight ela está tendo. Então, ao invés de empurrar, suplica. 2 palmas da mão para cima, como quem diz, poxa, meu caro. Então, isso aí, e a velocidade das mãos é exatamente a mesma como se estivesse espalmada para frente. E você tem mais recursos para trabalhar com seus braços, inclusive para evitar qualquer coisa, a pessoa vem lhe tocar, vem lhe empurrar, você saber como dominar aquela situação. Agora, esses fatores, eles vêm inseridos na primeira etapa, que é exatamente o equilíbrio. Se você caminha para mim, eu caminho para você, eu tenho que saber caminhar. Porque se você for maior e mais pesado e mais forte do que eu, na hora de fizermos um encontro, eu levarei prejuízo. Então, se eu tiver equilíbrio e souber utilizar esse equilíbrio favorecendo o meu corpo, então esse é um treinamento interessante para caramba. Então, veja bem, dentro daquela linha toda que foi abordada, não existe mais leigo. Tá? Em segundo lugar, treinamento para que você possa ter capacitação, estar capacitado a dar uma resposta num ataque qualquer. Esse treinamento é longo, intensivo e desgastante, porque ele vai tocar o seu emocional todo o tempo. E ele tem que estar muito próximo da realidade. Porque no outro dia me perguntaram, eu fui dar uma aula, um curso para mulheres, e eu falo sempre em realidade e realismo. Não o realismo do século XIX, na pintura e na arte, não, mas é o realismo. Né? Então, é o realismo. Aí a pessoa me perguntou, mas como é que você define isso? A realidade é aquilo que nós temos conhecimento, o realismo é aquilo que a gente vive. Então, você sabe que existe risco de você caminhar em determinados lugares. Então, isso é a realidade. Qual é o realismo? Você está caminhando ali e ter vivência do que pode ocorrer ali. Esse é o realismo. Então, quando você faz um treinamento, existe um treinamento, uma fase do treinamento que é trazer a consciência da pessoa à realidade. Isto pode acontecer. Agora vamos ao treinamento específico. Vamos intensificar isso e vamos traduzir isso em realismo. Quer dizer, aí você diz, puxa vida, mas então você vai ter que me agredir. Não, mas o processo gradativo para você estar bem é esse mesmo. Aí, mestre, aí entra o que é o marcial, que também acaba sendo descaracterizado em muitas artes marciais, né? Exatamente. No Aikido é uma coisa que é muito comum, né? Porque como o Aikido não tem competição, muitas vezes, e a gente vê aí, arregando na internet, né? Um balde de coisas que aparece, justamente isso, técnicas sem nenhum tipo de marcialidade, né? Quase como sendo algo que não remete nem à arte propriamente dita, né? Porque às vezes não tem nem estética, inclusive. Exatamente. Né? Que é uma das características de todas as artes marciais, que a estética é a eficiência. Exatamente. Né? É o rigor, a força direcionada, né? Importante o senhor estar falando isso, porque essas descaracterizações, não só do ponto de vista da ideia do que é a arte marcial, mas também da marcialidade. Daquela coisa da dureza, né? Exato. Ou seja, você faz uma desconexão, e fazendo uma metáfora novamente, até daquele aspecto oriental que simboliza, inclusive, o que é uma arte marcial, que é o símbolo do Tao, do Yin e do Yang, né? Quando você serve apenas um lado, aquilo vira caos. Né? É uma constância, um processo de mutação, né? Um constante processo de transformação, ora forte, ora leve, ora flexível, ora dureza. Né? Exatamente. Muito, muito rico. E veja bem, na minha vivência, né?
e nas minhas experiências e meus experimentos na vida, tem uma série de fatores curiosos. Quer dizer, eu sempre fui um cara que tive... eu tinha força, né? Força física, né? Então, entendo força física, eu tinha esse fator a meu favor. Quer dizer, além de conhecimento, além da vivência, além da técnica, além de tudo, tinha a força física. E tinha um recurso de equilíbrio enorme, porque era o treinamento de toda uma vida. O que acontece é o seguinte, vamos trazer isso agora aos valores atuais, em que eu tenho, com os meus joelhos, me pegando peças todo momento, o meu equilíbrio, os meus movimentos em pé, já estão comprometidos. Então, eu tenho que me desenvolver. Neste momento, é o que eu tenho feito de trabalho, eu tenho desenvolvido todo um movimento de maneira que eu possa fazer esquivas. Então, eu estou encontrando na esquiva, hoje, um recurso adicional para tudo aquilo que eu sabia e conheço e pratiquei. Mas a esquiva hoje me facilita enormemente evitar o confronto mais agressivo. Entende? Então, veja bem, isso é uma adaptação para um camarada como eu, na minha idade, né? Que esse ano eu faço 85 anos, eu estou bem, saúde está perfeita, sabe? Mas o fato é que as articulações é que não quiseram acompanhar essa jovialidade. Mas tudo bem, vamos em frente. Mas é isso que eu falo. Mas um adendo aqui, mas ficou só o sumo da arte, né? Aí que está a grande diferença. Quem assiste um seminário do senhor, quem participa a um seminário do senhor, vê o que é esse processo de mutação do corpo e uma fineza, quase que uma coisa espetacular daquilo que um homem, um senhor de 85 anos é capaz de fazer com um corpo muito mais jovem, muito mais pesado, né? Exatamente. Então, quer dizer, tomar para si as dificuldades físicas e desenvolver a partir daquilo, né? Dessas dificuldades, dessas coisas naturais da vida, né? Da velhice, no caso, né? Não é uma transformação, mas é uma transcendência, né? Que é uma das bases das artes marciais dentro do ponto de vista da sua metafísica. Você transcende o que é o físico, né? Um exemplo claro é o senhor, né? 85 anos treinando que nem um menino, dando aula que nem um menino, com todos os problemas físicos que o senhor tem, né? São essas adaptações que eu tenho feito. E veja, então eu sempre digo, você já participou de vários seminários, eu sempre digo a todo mundo, olha, se eu sou capaz de fazer, qualquer um pode fazer. Exato. Então, olha, se eu tenho essas limitações, quer dizer, qualquer pessoa que não tenha qualquer limitação pode fazer isso e aperfeiçoar aquilo que ele não tem, que ele não é limitado, aonde ele não é limitado. Sabe? Então, é isso aí. Então, se você fizer bem feito aquilo que eu faço por necessidade, certamente você irá produzir melhor e tirar como proveito de tudo isso uma redução de utilização, principalmente da força. Então, aí sim é arte suave. Arte suave, né? Exatamente. Aí é arte suave. Exatamente. É isso que as pessoas precisam assistir o seminário do mestre para entender o que é arte suave. Entendeu? Porque senão não adianta. Nós vamos estar fazendo outra coisa, não está praticando outra coisa que não é jiu-jitsu, né, velho? Exatamente. Então, sabe, Muito agora, bom. veja bem, mais uma vez, voltando ao nosso tema lá, que eu acho importantíssimo, quer dizer, que é essa questão do processo que as pessoas chamam de evolução. Quer dizer, o que está acontecendo não é evolução, o que vem acontecendo não é evolução do meu ponto de vista, são transformações, são mudanças. No caso do jiu-jitsu voltado para o esporte, são mudanças impostas por regras. Como essas regras passam por mudanças também, então você, num determinado campeonato, era autorizado a fazer uma determinada coisa, e no campeonato seguinte você pode já não ter mais a possibilidade de utilizar aquilo. Então você tem que adaptar-se à regra. A regra do nosso cotidiano e da vida não existe, não existir regra. Isso quer dizer o seguinte,
esteja preparado para o que é, para o que der e o que vier. E como você se prepara para isso? Então, é exatamente entrando dentro desse processo de gradativo de desenvolvimento pessoal. Quer dizer, seja principalmente essa questão. A questão física é ótima, muito bom, tal, mas a questão emocional é fundamental. E outros valores que às vezes as pessoas esquecem isso. Eu, quando falo isso, às vezes, no seminário, muitas pessoas podem achar que isso é um toque religioso. Não, quando eu falo em espiritualidade, sabe? Não é religioso. Isso é a essência da vida. Você não pode fechar os seus olhos para um fato em que ou você tem uma consistência espiritual ou você está perdido. Apesar de que você pode achar que está no caminho certo. Sabe? Então, né? Então, mas a grande realidade é essa. E essa espiritualidade é aplicável em qualquer crença. Porque ela está presente em qualquer crença. Então não importa se você é A ou B, ou gosta disso ou gosta daquilo, não importa. Frequenta ali ou aqui. Não, importa é que esses valores espirituais, isso te dá mais consistência ainda. Porque na medida em que você faz, né, uma imersão, né, em você mesmo, em que na busca da sua paz interior, sem dúvida alguma, você está trabalhando com um profundo grau de espiritualidade. Senão você não consegue alcançar lá o âmago, né? Então, essa é a grande realidade. Então, o que é isso? Sabe, exercício respiratório, meditação, são fatores que estão intrínsecos, eles fazem parte desse contexto para que você possa estar com seus valores espirituais bem acentuados. Bem acentuados. E as forças do universo entendem isso. Perfeitamente. E mostra, com isso que o senhor está falando, essa questão de desenvolver as 4 potencialidades, né? Que isso está composto em várias filosofias, inclusive. Aliás, eu falo isso no meu curso de formação filosófica em artes marciais, que são as potencialidades físicas, psíquicas, filosóficas e espirituais. Né? E elas acontecem, o que é mais bacana, como o senhor está muito bem explanando, ela acontece em nível hierárquico também, né? Então, uma pessoa que entra para praticar qualquer arte marcial, ela primeiro vai ter a sensação corporal, propriamente dita. Então, da dor, da pressão, né? Do aumento da frequência cardíaca, da exaustão, do prazer, né? Da endorfina. Então, eminentemente, ela vai perceber isso. Depois de um tempo, ela vai perceber que a cabeça dela está melhor. Ela se torna uma pessoa mais calma, mais confiante, né? Tudo isso fruto de um processo de forja do corpo, né? Porque passa pelas adaptações físicas. Consequentemente, os hormônios vão estar mexendo ali e também vão atuar na questão das emoções. Você tendo mais estabilizado, você começa a pensar melhor. Abrir a mente para outras... Você olha para cima, né? Você começa a olhar o mundo de uma maneira diferente, de uma maneira mais clara. E quando você começa a enxergar as coisas com maior clareza, vem o quê? Né? A realidade divina. Você fala, exatamente. Que maravilhoso que é tudo isso. Né? Exatamente. Quer dizer, não tem como você negar isso. Né? Isso é fantástico, você está falando, porque não é uma prática do jiu-jitsu, né? Não. Não é algo que é tradicional do jiu-jitsu, essa prática espiritual, né? Mas, obviamente, é um processo que vai ocorrer no jiu-jitsu também, desde que siga exatamente esse processo que é natural do desenvolvimento humano, que é se autorrealizar-se. Né? E eu cito muito o senhor em outras lives, quando convido outras pessoas, ou mesmo quando sou convidado para dar aula em faculdade, enfim. Eu cito muito a vida do senhor, né? Que fez uma opção consciente daquilo que fazia sentido para a sua alma, né? Que era ser professor de jiu-jitsu, né? Porque o senhor tinha o senhor pode até falar um pouquinho para quem não conhece, né? O senhor era de uma carreira extremamente de sucesso na área de marketing, não é, mestre? Fala exatamente. Um pouquinho pra gente. Durante toda a minha vida, quer dizer, eu fui criado, né, para ser executivo de empresas ou um consultor. Quer dizer, e terminei como consultor. E tudo com muito sucesso, quer dizer, em todos os lugares, exatamente na área de marketing,
E eu estudei marketing quando não havia escolas de formação no Brasil. Então você vai buscar em outras coisas, toda essa parte filosófica, essa parte psicológica, principalmente no que diz respeito a essa parte comportamental, porque o marketing lida com o comportamento, né? Então tudo isso eu fui buscar, fui estudar. Então eu tinha sucesso e estava ali. Mas o alerta que me foi dado, que com uma precisão fantástica e uma sensibilidade só de uma pessoa extraordinária, foi do Marcelo, meu filho, que faleceu, né, em 95, que me chamou: pai, larga tudo isso, que isso aí não presta nada para você. Sabe? A tua maior contribuição está em ser professor de jiu-jitsu, exclusivamente. Porque eu sempre dei aula. Mas eu não vivia do jiu-jitsu, mas eu vivia para o jiu-jitsu. Então, esse fator, até que eu custei a aceitar essa visão do Marcelo, eu custei muito a aceitar. Eu, poxa, não é possível, Marcelo, não, eu não vou. Não, mas, sabe, essa sua vida material é tão vazia, sabe? O teu conteúdo é maior, quer dizer, sabe? Você tem uns valores espirituais aí muito, muito mais fortes. Eu disse, poxa, então, vou pensar. E fiquei pensando, pensei bastante tempo e tal. E o dia que eu tomei a decisão, quer dizer, agora eu vou me dedicar a isso, e a vida deu uma transformada tão grande. Passei por uma transformação de um impacto brutal. Imagina uma pessoa que já, quanto tempo eu já devia ter naquela altura, talvez, sei lá, 40, 50 anos de profissional. Você já estava com todos os filhos nascidos, né? Todos. Todos já estavam nascidos nessa época, né? Não, teve... os dois últimos do segundo casamento, não. Ainda assim? Não. Só o Gustavo, que era o primeiro, é que já estava nascido. Então, logo em seguida veio a Júlia, em seguida veio a Bia, e, consequentemente, eu estava aí, nessa altura, me questionando muito, em certos momentos, porque a vida material despencou, né? Quer dizer, o impacto disso, para uma pessoa que viveu a vida inteira voltado para aquilo, foi treinado para ser aquilo, foi difícil, porque... E eu me vi aí muito mais, num dado momento, como um missionário do que como um profissional. E quando o Marcelo uma vez disse para mim, pô, tá vendo? Eu te falei, sabe? Falei isso, você está fazendo milagres. Só que ele não teve chance de me ver partindo para o mundo, né? Isso não me viu aqui, né? Me viu do meu lado, mas está me assistindo. Mas está me assistindo sempre. Então, o que acontece é que quando eu parti para o mundo, quer dizer, comecei a ser convidado para dar seminário de curso no exterior, aí foi um impacto impressionante. Porque eu disse assim, caramba, como é que o Marcelo enxergou isso, sabe? Quer dizer, ele era um extraterrestre, um camarada que tinha uma percepção de tudo, uma sensibilidade, sabe? Principalmente espiritual, né? Que era um negócio brutal. Então, o que aconteceu é que aí eu tive uma percepção de que o seguinte, puxa vida, eu estou aqui porque esse é o caminho que me foi designado. Nessa minha missão eu tenho que cumprir ela com toda vigor e principalmente com toda a sabedoria que eu venho adquirindo ao longo do tempo e acrescentando sempre mais e mais e mais e mais. Então, foi um resultado extraordinário, quer dizer, sabe, indo para lugares nunca antes, né, navegados, mares nunca antes navegados, e de repente eu bati lá e o sucesso, não sucesso do seu ponto de vista, você tem muita gente, um monte de gente, não. O sucesso que eu digo é no sentido de passar o entendimento dentro de um conceito bem formulado, não só do aspecto da técnica em si, mas conceitual e filosófico. Então isso fez transformações. E me impôs até a aprender um novo idioma, em que sabe que se dizia que um sujeito acima de 60 anos não tem dificuldade de aprender um idioma. Eu sempre disse o seguinte, eu tenho que aprender, e eu aprendi, e falei, e hoje falo, escrevo e tal. E autodidata, quer dizer, eu nunca procurei ninguém para me ensinar. Então, não é que eu seja talentoso, o fato é que a disposição e a determinação. E por que eu fiz isso? Porque eu dava os cursos fora do Brasil em inglês ou espanhol, né, dependendo de onde eu estivesse. Então eu dava o curso em inglês e eu via que as pessoas traduziam corretamente.
mas não interpretavam. Então, Uhum. o fato de dominar o idioma, eu conseguia passar a interpretação Sim. que eu queria passar. Então, isso me favoreceu enormemente. E assim foi. Quer dizer, e o resultado disso foi extraordinário. Então, muito mais voltado para a questão seguinte: olha, eu sou capaz. Mas, caramba, isso é... Você imagina, eu vou dar só um exemplo aqui, uma coisa curiosa. Então, como executivo, aquele negócio todo, eu viajava de primeira classe, avião, aquele negócio todo, aquelas coisas que são clássicas, né? Quando você trabalha em empresa multinacional e tudo mais. Ficava em hotéis, não sei o quê. Blá, blá, blá. No dia em que eu fui convidado para dar o primeiro seminário, que foi na França, me botaram numa classe executiva de um avião em um hotelzinho vagabundo, sabe? Porque o hotel, não era só, porque não havia nenhum hotel melhor na cidade onde eu tinha que dar o seminário. Aquilo para mim, quer dizer, foi choque. Apenas só que eu disse o seguinte: mas a minha missão me impõe estar lá. E para isso, qualquer meio serve. Então, aí eu comecei a entender a vida por um outro prisma. Sabe? E esse entender a vida com outro prisma é um aprendizado extraordinário, porque você começa a se ver. E se tivesse feito isso quando eu tinha 30 anos de idade, era uma coisa. Mas aos 60 anos de idade, Perfeito. aí, meu cara, a coisa tem outra, 60 e tantos anos, aí já tem outra visão, né? E outro entendimento. Mas Aliás, é muito parecido com a história do grande espadachim japonês, nipônico, Miyamoto Musashi, né? O senhor fala, me atravessa aqui essa ideia, né? Me atravessa essa comparação, né? Que Miyamoto Musashi vivia em guerra, né? Era um ótimo espadachim, né? Famoso no Japão, né? Meio ronin ali, não era nem considerado samurai, ele era meio um ronin por si próprio. E, num certo momento, ele picou a mula, foi para as cavernas e fez uma grande obra chamada Gorin no Sho. Aliás, o curso de formação filosófica é baseado nos elementos, né? E ali desenvolveu com grande potencial, né? Muito parecido com a história que o senhor está falando aqui para a gente, que eu conheço, né, pessoalmente, né? Que foi essa transformação, essa coragem de largar uma guerra, né? E onde se sentia até de uma forma confortável e muito foi confortável. embora, foi ver uma vida, né, extremamente, para os olhos do grande público, limitada, mas grandiosamente significativa, né, Messi? É assim que eu enxergo o senhor. Que vida significativa que o senhor tem, e das histórias, da experiência e dessa clareza do seu processo, né? Porque eu encaro a vida do senhor como um grande processo de individuação, né? Eu, como analista junguiano, trabalho muito com esse tema, né? Que é essa autorrealização a partir do chamado da alma, né? Então, exatamente. É muito, muito forte isso e muito bonito, né? De ver a história do senhor e trazer essa... com clareza, né? Inclusive para a gente caracterizar de novo as artes marciais, né? Marcelo, existe uma coisa que eu até recomendaria às pessoas que estão aí conosco e outras tantas que nos verão na gravação, é o seguinte: quando a gente consegue se despir de elementos que possam retardar o nosso processo de evolução, é uma realização fantástica. Agora, você precisa se permitir fazer isso. Às vezes violentando certas coisas que fazem parte de uma história da sua vida. Então isso aí, sem vaidade. A vaidade, no caso, ela será, sem dúvida alguma, um tropeço. Ela será um obstáculo para que você possa realizar verdadeiramente. Senão você vai ficar se iludindo, achando que está fazendo e não está fazendo. Então, quando eu estava dando uma aula, aliás, no dia eu fui num local, numa academia, de uma academia associada, e o que ocorreu foi o seguinte: nós sentamos numa mesa e começamos a conversar. Então, na conversa, aquele negócio todo, eu falei: vocês trouxeram kimono? Não trouxemos. Eu trouxe kimono, mas eu não vou botar o kimono, mas vamos lá para o tatame, porque eu não resisto. Sabe?
Porque esse conteúdo, a minha maneira de me expressar é ensinando. Quer dizer, sabe? E é um prazer, é uma alegria, sabe? E nada voltado para, sabe, para ganância pessoal. É simplesmente voltado para o que eu posso fazer para melhorar aquelas pessoas que estão ali. E isso Melhorar eu no que sou se... testemunha. Isso é verdade, porque eu sou testemunha. E tem que ser, Marcelo, sabe? Não pode ser diferente. Sabe? Não pode ser diferente, senão eu não conseguiria me realizar. Eu não conseguiria fazer, Genial. sabe? Porque se eu larguei aquilo que estava lá atrás e que, sabe, alicerçava tudo, era tudo fantástico, tal, não tinha problema, sabe? Não tinha problema. Então, porque era sucesso, 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 que bom, quer dizer, então, graças à competência, ótimo. Mas no momento em que você se vê numa outra esfera e numa outra plataforma, com outro tipo de ação, então aí você tem que vestir uma roupagem diferenciada, que é o kimono, que seria, sabe, seria isso aí a minha beca, né? E esse kimono, na hora que eu boto o kimono, há verdadeiramente transformações. E eu tenho um prazer gigantesco. As grandes dificuldades que eu tenho, na realidade, ainda hoje, é o fato de eu me conter para não ficar dando aula em tudo que é lado, porque, sabe, aí que vida profissional, quer dizer, o lado profissional não é bem só com o profissional, mas o lado que me sustenta. Sim, 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 Sabe? sim. Senão ele ficava daí batendo de porta em porta, deixa eu dar uma aulinha aqui, deixa eu dar uma aula aí, deixa eu dar uma aula, porque eu quero dar aula, eu preciso dar aula, faz parte de mim. E depois tem o seguinte, eu digo para as pessoas o seguinte, aproveitem, sabe? Vocês terão excelentes outros mestres e professores que estão espalhados por aí. Mas aproveitem esse aqui no momento em que eu estou. Aproveitem, tirem proveito disso. Ninguém sabe, ninguém pode prever quanto tempo eu estarei com essa habilidade e com essa capacidade. Então vamos aproveitar, vamos tirar tudo. Suguem o que for possível. Outro dia uma pessoa me perguntou assim, mas como é que eu faço para... Eu digo, cola em mim, fica colado em mim. Na medida que você, sabe, absorva tudo, tudo. E elimine aquilo que você acha que não, sabe, mas absorva tudo. Depois você passa no seu coador e vai chegar a uma conclusão que é própria sua, personalizando aquilo que você entendeu. Mas aproveita porque eu tô aí. Aqui eu estou vendo aqui uma pessoa daqui, ó, sábado eu vou vê-lo. Pois é, sábado eu estarei lá em Curitiba, vou dar um curso lá em Curitiba. Onde vai ser, mestre, para a gente divulgar aqui? Ih, caramba, agora numa academia, caramba. Então depois manda para mim que eu divulgo aqui através do meu canal, mestre. Tá bom, tá pessoal bom, aí tá de bom. Curitiba, né? É Curitiba. Será no sábado, mas é um curso de preparação para instrutores e professores. E no domingo, com um seminário aberto, no mesmo local. Perfeito. É uma academia em Curitiba. Eu acho que o local, bom, não adianta, não vou conseguir. Mas depois o senhor me passa, eu divulgo aqui, sem nenhum problema. Com certeza. Mestre, o senhor pediu para me avisar do tempo. Tá, então, ó, mestre, é o seguinte, para finalizar a minha parte aqui, o senhor deu uma verdadeira aula, como sempre, né? Aqui, desculpa, Marcelo. Uma pessoa Sim. escreveu aqui, United Gym. Ah, United Gym. Certo, lá em Curitiba, Amandinha, exatamente. Obrigado, Amanda. Obrigado. E, bom, mas só deu uma aula, como sempre quando o senhor, com tanta clareza de pensamento, tanta capacidade de síntese, né? Enfim, só a vida do senhor, a experiência já é um deleite para todos nós aqui, né? Para quem conhece o mestre, sabe quem está próximo dele, o privilégio que é de assistir, de aprender, de absorver, né? No Aikido, tem um grande amigo meu aqui do Aikido, de outra organização, de Uama, José Silva, que a gente tem que roubar, né? Uma expressão que a gente utiliza no Aikido, a gente rouba, gruda no mestre e rouba a técnica dele. Foi o que o senhor falou agora, né? Então, assim, é uma grandiosidade para a gente, é uma satisfação para o meu canal aqui, que é sobre filosofia marcial e trazer no jiu-jitsu, que não tem essa tradição,
Porque ninguém estudou com o mestre. Tem que estudar com o mestre para saber o que é arte marcial dentro do jiu-jitsu, né? Não estou desprezando os outros professores, não, mas a experiência é que conta. E uma das descaracterizações das artes marciais é justamente isso, a desvalorização destes monstros sagrados que, graças a Deus, ainda estão vivos, que têm experiência, que têm conhecimento, que têm vida vivida, né? E quando eu falo vida, parece, é até uma redundância isso, mas é vida de ordem prática, né? Nós estamos ainda caminhando lá atrás, eles já passaram por tudo, né? Então vamos valorizar, vamos respeitar, vamos botar nos nossos dojos os nossos mestres e referenciar eles com muito amor, muito respeito. E hoje eu faço essa reverência para você, mestre Flávio, que sempre foi muito gentil em estar contribuindo com o seu conhecimento aqui para o meu canal e enriquecendo o meu curso de formação, que já tem 500 alunos aí formados. Que beleza. E eu agradeço muito, mais uma vez, a sua presença aqui. Bom, e muito obrigado pela oportunidade, porque a gente se comunica com as pessoas e isso é importante. Quer dizer, eu tenho que estar me exercitando, não só do seu ponto de vista físico, mas mental, intelectual. E aqui é um grande exercício, que fica estimulado, porque a grande realidade é o seguinte: eu não preparo nada. O tema que você colocou, eu fui só lembrar do tema quando você abriu a live de hoje, sabe? Eu também porque não essa não, a questão eu escrevi a introdução em 5 minutos antes de começar. Exatamente. Esse que é o... Tem que estar preparado, né, velho? Exatamente. E esse exercício é o exercício que faz com que a gente mantenha a jovialidade, né? Sabe? Quer dizer, o tempo não vai passar, não vai consumir, porque se você estiver constantemente praticando, e esse exercício mental e intelectual, ele é fundamental. As pessoas me convidam para a live e tal, e eu vou com o maior prazer, na mesma hora. Eu topo, vamos lá. Porque eu quero estar exercitando, eu preciso estar lá. E aí você, num dado momento, falou em alguma coisa que eu gostaria de lembrar o seguinte: você falou mestre, né? Esse símbolo mestre, né? Tanto que eu sempre coloco o seguinte, no jiu-jitsu, né? Quando você quer brincar, lutar, né? Você procura um parceiro, né? Então você procura um parceiro e vai treinar. Quando você quer treinar com algum objetivo, você chama um coach, é uma pessoa que está habilitada a te orientar. Se você quiser aprender, você chama um professor, que é aquele que vai estar com conteúdo suficiente para lhe ensinar. Agora, se você quiser entender, tem que chamar o mestre. Chame o mestre Flávio Behring, por favor. Mestre, boa noite a você. Isso. Fique bem, mestre. Espero reencontrá-lo em breve. Com certeza. E uma boa noite a todos aqui, os meus seguidores. Compartilhem essa live. Essa live vai ficar gravada aqui, tá? Então, distribuam aí para o maior número de pessoas. E essa live faz parte do complemento de estudos do curso de formação de artes marciais, em artes marciais, que está aí no link da bio, tá? Então, quem quiser participar, se formar aí em filosofia marcial, um curso genial, já está 2 anos e meio, com 500 alunos já formados, 100% de satisfação. Então, essa live do mestre, com outras que estão gravadas, faz parte aí do curso de formação, tá bom? Boa noite a todos vocês, foi um prazer ter aqui com vocês aqui. Mestre, fica com Deus. Você também. Saúde sempre. Saúde. Viu? Vamos marcar aquele almoço para eu te levar. E a gente depois visitar a doutora Marli. Consegue. Aliás, que toda vez que você tem uma live com ela, eu tenho que estar presente. Essa semana eu não fui capaz, porque eu tive uma coisa de surpresa e que eu não pude estar presente. Mas é fantástico a capacidade dela, a cultura dela, o conhecimento. É um aprendizado permanente. Então, chama a atenção, toda vez que o Marcelo anunciar uma live com a doutora Marli Muccelli, estejam presentes, porque é um aprendizado profundo e maravilhoso.
Os mestre, fica com Deus, querido. Boa noite a todos Amém. vocês. Os, até a próxima. Tchau, Até a mestre. próxima. Obrigado. Até. Tchau, tchau.